Olá, hoje a igreja recorda com gratidão a vida e o testemunho de São Daniel Cambone. A origem desse servo santo nos faz recordar a história e a família de Jesus. Sabe por quê? Ele nasceu em Limone, no sul da Itália, no dia 15 de março do ano 1831, e ele veio de uma família humilde de camponeses que trabalhavam para um rico senhor local. Seus pais chamavam-se Luiz e Domênica e eram super afeiçoados ao filho. Este era o quarto de 8 filhos, quase todos falecidos na infância. Era um casal muito santo, por isso que a história de vida dele é parecida com a história de Jesus. Filho de um casal muito santo, muito rica de fé e de valores, porém carente de bens e recursos econômicos, recursos materiais. Essa carência material da família Cambone obrigou Daniel a deixar a aldeia natal para frequentar a escola em Verona, no instituto fundado pelo sacerdote Dom Nicola. Deus, no entanto, providencialmente pode se valer, como eu gosto sempre de dizer, mesmo de um aparente fracasso, um aparente insucesso ou um drama pessoal para fazer reinar, imperar a sua vontade. Assim, nesses anos passados em Verona, Daniel descobriu a sua vocação ao sacerdócio. Completou seus estudos de filosofia e teologia. Era fascinado pelo testemunho dos primeiros missionários da igreja. Seu desejo e ardor missionário se realizaram então no ano 1854. Depois que ele foi ordenado sacerdote, 3 anos depois, inclusive, ele partiu para a África juntamente com outros 5 sacerdotes. E esse acontecimento se realizou com a bênção de sua mãe, Dona Domênica. E olha só o que a mãe disse para o filho: vai, Daniel, e que o Senhor te abençoe. Após 4 meses de viagem, a expedição missionária desembarcou numa região de Sudão. O impacto com a realidade africana foi enorme na vida de Daniel, tanto que ele no início se deu conta dos desafios que ele teria que enfrentar ali. Todavia o cansaço, o clima muito quente, as doenças, as mortes numerosas que ele como um jovem missionário precisou presenciar, ao invés de ser um empecilho, o animou. Ele não desistiu, seguiu em frente e não abandonou a missão que Deus o havia inspirado e que ele havia abraçado com tanto entusiasmo. Da missão de Santa Cruz, olha só o que ele escreveu: teremos que sofrer, suar, morrer, mas o pensar que se sofre e morre por amor a Jesus Cristo e da salvação das almas mais abandonadas do mundo é demasiado consolador para nos fazer desistir da grande empreitada. Na África, ainda ele presenciou a morte de um de seus companheiros de missão, porém não desanimou. Ao contrário, se sentiu interiormente ainda mais firme na sua decisão de continuar anunciando Jesus, tanto que ele gostava de dizer ou a salvação ou a morte. Foi justamente esse ardor apostólico e amor pelo povo africano que o fez perseverar na missão. E depois, em 1864, recolhido em oração junto ao túmulo de São Pedro, em Roma, Daniel teve uma iluminação interior muito profunda que o inspirou na elaboração depois do famoso plano de evangelização na África. Essa inspiração se resume numa frase muito simples: salvar a África com a África. Mesmo com tantas dificuldades e incompreensões, Daniel teve a intuição de que a sociedade europeia e a Igreja Católica eram chamadas a tomar em maior consideração a missão do povo africano. Nesse intuito, então, se dedicou a uma incansável animação missionária em todos os recantos da Europa, pedindo ajuda espiritual e material para suas ações missionárias na África, tanto aos reis, bispos e grandes senhores como ao povo pobre e simples. Como instrumento de animação missionária, ele criou uma revista, por sinal uma das primeiras revistas da Itália. A sua fé inquebrantável em Deus e o amor ao povo africano o levou a fundar em 1867, respectivamente, o seu Instituto Missionário Masculino e Feminino, posteriormente conhecido como Missionários Cambonianos e Irmãs Missionárias Cambonianas. Como teólogo do bispo de Verona, participou do Concílio Vaticano I, levando 70 bispos a assinarem uma petição em favor
favor da evangelização da África Central. Em 1880, com o entusiasmo de sempre, o bispo Comboni regressou à África pela 8ª e última vez, decidindo a continuar lado a lado com seu ardor missionário, animando a ação evangelizadora e também em luta contra a escravidão. Ele lutou muito contra a escravidão dos negros. Um ano depois, provado pelo cansaço, pelas frequentes e recentes mortes dos seus colaboradores e pela amargura de acusações e calúnias, o grande missionário adoeceu. E no dia 10 de outubro de 1881, com apenas 50 anos de idade, marcado pela cruz, essa alma fiel de Deus, essa alma esposa, morreu, faleceu, teve seu encontro definitivo com o Senhor e morreu no meio do seu povo, consciente de que a obra que o Senhor havia inspirado não morreria. Tanto que ele disse pouco antes de morrer: eu morro, mas a minha obra evangelizadora não morrerá. De fato, a obra não morreu, pelo contrário, com todas as grandes obras que nascem e crescem aos pés da cruz, continuam a viver, graças à doação de vida, a sua obra então continuou, muito entusiasmo, evangelizando os povos africanos. Que Deus renove então no nosso coração um batismo no mesmo ardor e ação de anúncio de Jesus Cristo, a exemplo de São Daniel, para que também Jesus seja anunciado a tantos e tantos corações que não conhecem. Se você foi abençoado pelo testemunho desse servo fiel, diga então com fé: São Daniel Comboni, rogai por nós.